Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de março. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Está começando também o outono. Seja bem-vindo, outono, e você aí que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado por nos receber na sua casa. A gente conversa hoje sobre a circulação de notícias falsas pela internet e também sobre a quarta revolução industrial. Você já ouviu falar nesse termo? Sabe como que ela pode impactar na nossa vida? Bom, você pode participar, mandar suas dúvidas para a gente. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 98892-4920. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez no programa tão importante da TV Educativa. Bom dia, Rogério, ilustre colega de bancada. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Bom dia, Pasqualino, tudo bom? Tudo bem, bom dia, Caio, doutor Zé Lúcio, Vitor, Evandro, Rodrigo. Hoje o programa tem muita coisa bacana para discutir. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Vamos lá, então, vou apresentar as pessoas que vão possibilitar a nossa conversa de hoje, os nossos convidados. A gente recebe o economista Rodrigo Miguel, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo esses temas com vocês. Prazer é nosso, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. A gente recebe também o jornalista Evandro Medeiros, bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. Bom dia aos meus colegas aqui da mesa, bom dia aos telespectadores que vão acompanhar a gente nessa conversa agora. É muito importante, né, a gente falar desse assunto que é tão urgente e é importante marcar essa discussão, especialmente nesse momento, né, nesses dias. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Por mais que muitas pessoas não conheçam o termo, não é uma novidade, né? Não é uma novidade. A gente vai destrinchar esse termo aqui, vamos explicar passo a passo para todo mundo em casa entender do que se trata. Ótimo. A gente também recebe o professor dos cursos de comunicação e de design gráfico, Vitor Rezende. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e esse é um assunto que me interessa bastante também e eu acho que deveria interessar a sociedade como um todo, então é por isso que a gente vai debater bastante hoje. Obrigado. O Brasil é o quarto país do mundo em número de usuários da internet. São mais de 120 milhões de brasileiros conectados. Esse número demonstra que mais da metade da população brasileira consome informações geradas pela internet. Você acha que todas elas são confiáveis? A partir da nossa conversa agora, a gente vai falar sobre as notícias falsas, um termo que ficou conhecido como fake news. Como eu já adiantei, a gente já estava conversando aqui antes do programa começar também. Isso. Esse o termo pode ser até relativamente novo, mas as notícias falsas, as fake news estão por aí há um tempo já, né? Até mesmo antes da internet. Sim, desde que o mundo é mundo, né? Fake news é a fofoca, na verdade, né? São notícias falsas, são aquelas notícias que tem cara de verdade, tem cara de algo que tem uma credibilidade, mas de fato quando a gente vai pesquisar a fundo, aquelas informações não procedem, aquelas informações não são verdadeiras, né? Eu costumo dizer, e essa é uma coisa que eu acho que não está escrito em lugar nenhum, é um pensamento que eu comecei a desenvolver sobre isso. Tem dois pilares assim, para a gente tratar a questão das fake news, né? O jornalismo, em geral, ele está baseado em duas premissas para a gente entender, em dois pontos de partida para a gente entender o jornalismo como jornalismo, né? O jornalismo é uma narrativa sobre a realidade que narra o mundo, conta histórias baseadas na realidade a partir de uma determinada linguagem que a gente reconhece como jornalismo. Então tem dois pilares. O primeiro deles é o pilar ético. Né? Então a gente tem uma ética do jornalismo que é o que define a nossa profissão e é o que define o nosso fazer, o nosso ofício no dia a dia. Então a gente tem essa ética estabelece alguns parâmetros de como a gente deve se comportar com os nossos pares, né, à medida que a gente desenvolve a nossa função, e como a gente vai ter acesso a essas informações. Né? A gente vai acessar essas informações a partir desses parâmetros. O básico é não falar mentira, né, é tentar buscar a verdade. E para buscar a verdade a gente vai recorrer a várias fontes diferentes, né? A fontes oficiais, mas talvez principalmente as fontes não oficiais, que
que são as fontes que não estão interessadas na manutenção do status quo, ou seja, não estão interessadas em manter um discurso do poder. Né? Então, feito isso, a gente confronta, tem uma coisa parecida aí com o papel do advogado, né, no trabalho num tribunal, a gente vai confrontar versões e a partir disso vai tirar daí uma versão parecida com o que pode ser o mais próximo de uma verdade. Né? Só que tem um outro pilar, que é o pilar estético, ou seja, da forma. A gente reconhece gêneros e formatos do jornalismo, maneiras de se fazer o jornalismo, que a gente vai reconhecer como jornalismo. Por exemplo, todo mundo abre uma página de jornal e sabe como está organizada essa página de jornal. Né? Se você ligar a televisão, você vai saber esteticamente, ou seja, no formato da aparência, que você está vendo uma novela ou você está vendo um telejornal. A gente consegue distinguir uma coisa, né, da outra. Então, fake news, notícia falsa, sempre existiu. Né? Às vezes de maneira que não é pela vontade do próprio jornalista. O próprio jornalista produz uma notícia falsa, não é vontade dele, é um erro e ele precisa corrigir depois, né? Mas muitas vezes por quem produz notícias de fora, né, desse processo. O que acontece é que com a digitalização dos conteúdos e o acesso aos meios de comunicação, como o celular, né, como as câmeras, os tablets que produzem informação e que você pode compartilhar pelas redes sociais, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo, né? Até aí tudo bem. A questão é que as pessoas começaram a produzir de maneira parecida com o jornalismo, com a mesma estética do jornalismo, né? Mas fora dos parâmetros éticos do jornalismo. Então hoje você acessa alguma coisa que você vai olhar lá na rede social e o cara escreveu de uma maneira que até parece jornalismo. A moldura é igual, né? A moldura é igual, mas o quadro é diferente. Diferente, o conteúdo é diferente. Então, eu acho que por aí a gente consegue entrar nessa questão. Né? E por aí também a gente consegue discutir como é que a gente vai descobrir o que é fake news e o que não é. Né? Nem sempre o que parece é. Nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Então, às vezes parece que é uma notícia, mas se a gente for buscar os parâmetros éticos do jornalismo, aquilo não segue os parâmetros éticos. Isso para nós que estamos a fim de buscar essa informação mais a fundo. Sim. Para quem lê, em um momento que a gente percebe que todo o conteúdo da internet está ficando cada vez menor, artigos de 1.000 palavras, hoje já estão com 300, Sim. Vídeos quanto menores, mais não é quanto menor, mais visualizado, mas enfim, as pessoas estão muito rasas quem está escutando a gente agora, quem está vendo a gente agora. Os tweets de 100 e pouco. É isso aí. Então, Então, de atenção menor. Como eu faço, eu vou ler alguma coisa, como é que eu faço pelo menos para tentar descobrir aquilo ali? Eu estou dizendo quem está vendo lá, né? A pessoa está vendo, está ouvindo na notícia, isso aqui deve ser verdade, né? Então, tem algumas dicas que podem ajudar a gente, mas eu vou pedir para o Vitor falar, porque o Vitor está com um projeto de pesquisa nesse assunto, né? E eu acho que ele vai saber falar sobre isso de uma maneira mais didática. Rodrigo, tem algumas dicas importantes. A primeira delas é você confrontar ao menos algumas possibilidades. Então, 2 ou 3 outras fontes. Né? Então, você pegou lá uma notícia que está falando sobre você, por exemplo, né? E alguma atitude que você tomou, e eu recebi isso via WhatsApp, por exemplo, eu vou jogar no Google ou em outro buscador qualquer o início dessa notícia e vou lá pegar pelo menos outras 3 fontes, né? Tentar achar essas outras 3 fontes para saber se aquela notícia sobre você é verídica ou não. A partir daí a gente já começa a desconfiar um pouco se ela é verdade ou não, não é? Existem alguns sites que têm se notabilizado por caçar esses boatos, né? E 2 dos principais que a gente conhece é o eFarsas e o boatos.org, que são 2 sites feitos por pessoas que se interessaram no primeiro momento em levantar esses boatos e descobrir se é verdade ou não, e agora já ganham dinheiro com isso, né? Então acabou que isso virou mesmo um meio de vida para essas pessoas. Mas são 2 sites que fazem muito bem esse papel, checam, né, e vão atrás dessas informações, tentando desmistificá-las, né? Outra possibilidade interessante é ir nas agências de checagem de fatos.
sobretudo quando a gente está falando de informações políticas, informações sociais, econômicas mais gerais, esses sites de checagem, como a agência Lupa, por exemplo, ou até, né, dos grandes conglomerados que hoje já possuem suas agências de checagem, por mais estranho que isso possa ser, né, porque deveria ter antes, né, mas, enfim. A própria redação deveria ser a agência de checagem. Mas o negócio, cara, que eu acho que a verdade isso aí é para confundir o leitor. A verdade é essa, é para quem recebe a mensagem. Provoca uma confusão, tá certo? E aquilo pode trazer danos materiais e até morais, porque a pessoa às vezes vai divulgar aquilo inocentemente. A gente sabe que tem vários níveis de educação de eleitor. Quem é capaz de entender, igual ele citou a advocacia, a gente que é do ramo da advocacia, a gente sabe fazer uma peneirada ali, saber o que é verdade, o que está errado, o que está desvirtuado, né? E tem o Bismarck, o maior estadista do século XIX da Alemanha, que já disse: nunca se mente tanto na véspera da eleição, durante a guerra e depois da caça. Então é uma coisa muito... E tem aí o fator ideológico, o fator econômico, o fator religioso. O Papa mesmo agora, o Papa Francisco mesmo disse que Adão e Eva não existe, que Papai Noel não existe. Isso aí é fake news, e aí nós acreditamos ou não acreditamos? Como é que faz? É o conteúdo religioso. Isso tem uma certa influência, porque isso muda todo o pensamento sobre as questões religiosas, do aparecimento do homem, da mulher, da maçã. Como é que é? Se não existiu Adão e Eva, como é que existiu então o homem? Como é que veio? Como é que apareceu? Isso é fake news? Isso é fake news? Isso acaba criando uma certa confusão nas pessoas mais antigas que acreditavam naquela versão de que Adão e Eva realmente existia. Entendeu? De que Papai Noel existe, para as crianças. Então, qual que é a natureza disso? É realmente confundir e trazer danos, ou é uma brincadeira, ou tem uma conotação de poder também, né? Nós estamos no período agora no Brasil de eleições, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vem aí várias versões ideológicas para atender a necessidade de uma determinada corrente. As pessoas ficam totalmente confusas, porque uns estão mais preparados, têm curso superior, sabe fazer ver a origem disso aqui e peneirar. E tem outros que não. Então eu acho que isso realmente vem para trazer uma confusão e a coisa fica difícil, porque a pessoa pode hoje, com a rede social, você passa. Já aconteceu eu mesmo de passar alguma coisa depois que eu vi que a versão era falsa. Falei, puxa vida, agora eu vou ter que ter redobrado a atenção para isso, porque acaba criando certos problemas, né? E pode acarretar danos materiais e morais. Aí pegando um gancho no seu comentário, e aí o que você falou sobre os sites de busca, acho que a grande dificuldade é o seguinte: tem aquela questão também do jornalismo que eu não sei precificar, colocar isso de maneira clara, seria aquela fonte oculta, vamos colocar assim, aquela informação que o jornalista conseguiu e que ele não pode identificar qual foi a fonte. A gente chama de off the record, né? Que é uma expressão em inglês, que está fora das gravações. E quando o fake é colocado, né, naquela moldura muito parecida com o jornalismo tradicional, e ele coloca que aquela informação veio de uma fonte oculta, né? Como é que esses sites vão conseguir fazer isso? Né? Fica difícil, né? Cria esse limbo, né? Cria uma incerteza muito grande. E aquilo começa a circular, né? E vai causar um dano, evidente, né? Que é difícil de corrigir isso, né? Isso é muito complicado, né? Então, eu acho assim, eu vou concordar com o senhor discordando, né? Por quê? Porque eu acho que realmente, né? Sabe quando a gente vai fazer uma prova de múltipla escolha e tem aquela letra todas as alternativas anteriores? É mais ou menos isso. Tudo que o senhor falou é isso aí mesmo, né? É tudo com esse objetivo, né? É brincadeira, mas também tem objetivo político, mas também é tudo junto, né? Só que eu acho que tem um princípio básico, que aí a gente não está falando de checagem de fato, a gente não está falando de jornalismo, a gente não está falando de nada disso, né? Tem um princípio básico que é aquilo que a gente aprendeu em casa, com a mãe, com a avó, né, que a maioria de nós aprendeu. Se a gente não tem certeza do que a gente falou, se a gente acha que o que está lá escrito vai ofender alguém, se a gente acha que pode causar mal para alguém, por mais que seja verdade, a gente não vai compartilhar, não é verdade? Eu fiquei pensando muito esses dias com a história da vereadora executada no Rio de Janeiro, as coisas que as pessoas compartilharam, né? E eu não vou entrar aqui no mérito de é verdade, é mentira. A gente sabe que é mentira, né? Fake news já foi provado. Mas, independente do fato de ser verdade ou de ser mentira, eu fico pensando isso. O que faz uma pessoa compartilhar um post no qual você fala mal, no qual você cria uma situação de desconforto com relação a uma pessoa que foi assassinada, né? Essa pessoa era mãe
essa pessoa era mulher, essa pessoa era filha. Tem uma família que está lendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio básico também, no compartilhamento de coisas nas redes sociais, que vem antes dessa história de checagem de fatos, vem antes dessa história de jornalismo, que é um princípio mesmo de bem viver, de educação, do mínimo de boa convivência, é uma coisa que a gente aprende em casa, né? Tudo pela curtida, né? Exatamente. Você está corretíssimo. E nada pelo bom senso, às vezes. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Ô, Vitor, a gente sabe, eu que gostaria que você tentasse explicar para a gente o porquê, que essas notícias falsas, talvez pelo conteúdo que é muito impactante, elas chegam a um nível de pessoas muito grande, numa velocidade muito rápida, e às vezes quando há quando as pessoas corrigem, né, uma correção sobre o que é feito, não tem mais esse impulso que a primeira teve. E a gente já teve casos no país em que o desfecho foi trágico por causa de notícias falsas, em que a mídia, no geral, apoiou, né, uma ideia errada. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona, no caso desses receptores da notícia falsa e da notícia verdadeira, por que a falsa tem tanto mais impacto? Bom, a gente tem mais umas 6 horas de programa. Complicado. Essa é uma pergunta complicada, né? Mas eu vou tentar, assim, tentar esclarecer dentro dos estudos que eu já realizei, e não só dos que eu realizei. Hoje a gente tem algumas universidades que têm trabalhado isso. A USP, por exemplo, tem um laboratório de medição de fake news muito interessante, né? Então, eu para fazer esse projeto, que foi aprovado na Estácio, que é um projeto de pesquisa, né? Eu bebi muito dessa fonte lá do grupo de pesquisa da USP, porque eles já têm solidificado uma forma de medição, mas eles ainda não entraram efetivamente no campo de entendimento para perceber por que isso acontece, né? Eles estão tentando levantar as métricas, né, de como isso acontece, né, entre o emissor e o receptor, mas não por que isso acontece ainda. E eu já foquei o meu trabalho mais nisso porque eu percebo, né, aí uma conclusão empírica. A gente sempre tem uma tendência natural a potencializar o que é negativo. Então, se eu tenho um dia, às vezes, maravilhoso, e de repente acontece, eu piso, né, num cocô de cachorro no final dele, eu vou falar que meu dia não foi legal, né? E eu esqueço tudo que está para trás por conta de um evento mínimo, né, que eu poderia minimizar. Então, eu acho que isso já diz muito sobre por que a gente compartilha mais. Agora, tem algumas outras questões que eu julgo que seriam muito relevantes também. Primeiro porque a rede que se estabelece informalmente, né, via WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim, redes sociais, que faz com que a gente compartilhe uma notícia que um amigo, ou seja, ou uma pessoa que é próxima da gente, mesmo que não seja um amigo, mas é alguém que eu, de repente, entendo como ser uma pessoa confiável, essa rede é muito potente, né? Muito potente mesmo, porque a gente nunca sabe efetivamente para onde a comunicação vai. A gente sabe que ela vai sair de mim para você, mas depois disso eu não sei mais o que vai acontecer. Porque você, de repente, tem uma rede de contato muito grande, quando você compartilha isso, aquilo vai saindo para outros lugares, né? Então, nós não temos como controlar essa informação mais. A correção, que você cita, por exemplo, provavelmente vai chegar a menos pessoas do que a informação negativa chegou, e ainda tem o fato de que a informação negativa continua trafegando, né? Ela não para. É uma flecha. É uma flecha. Então, e mesmo que essa correção consiga, né, atingir muita gente, não necessariamente serão as mesmas pessoas que foram atingidas pela notícia falsa. E isso tem sido utilizado como estratégia, né? Tem um candidato que recentemente, um pré-candidato a presidente da República, que recentemente fez uma postagem colocando os gastos que ele não teve no gabinete dele, de deputado, durante um tempo. O pessoal já deve estar imaginando quem eu estou falando, mas enfim.
ele colocou, né, que ele tinha uma economia de quase R$1,5 milhão de reais durante o tempo de mandato dele. A Folha de São Paulo foi lá, fez a apuração e viu que não era bem assim, né, que na verdade tinha uma defasagem ali de mais de R$500 mil. Então ele estava roubando R$500 mil para poder Informação dele. comunicar, né, um ganho, um não gasto, né, talvez maior. E depois que a Folha fez a matéria, o candidato se retificou, foi lá na rede social dele e falou: olha, de acordo com o levantamento da Folha, eu estou retificando aqui os meus dados e colocando os dados corretos, mas não apagou o post antigo. Por quê? Ele sabe, a equipe dele sabe efetivamente que esses dados vão continuar a ser transmitidos e vão provocar, né, a confusão na informação. Excelente ponto para a discussão da mesa, vai cair exatamente no ponto de hoje. E o inverso também aconteceu quando ela apontou mansão, não sei aonde, era uma casinha mais simples, que tinha milhões, não sei o quê, não tinha nada, e botou todo o patrimônio da família como se fosse dele e tal. Olha que bacana. É exatamente isso. Houve uma retratação depois, as duas eram fake. Fica essa luta porque me parece, e aí me parece, tá? Que quando eu faço alguma fake news sobre alguém, primeira coisa que eu quero difamar. Não existe fake news. Eu nunca vi uma fake news levantando alguém ou querendo consertar uma situação. Geralmente ela vem para confundir e vem para poder apagar alguma coisa da pessoa. Então, se eu não gosto de um determinado candidato, se eu não gosto de alguém, eu vou aproveitar, aqui ó, não falei e tal, e eu nem penso muito em mandar aquilo, né? Na teoria da comunicação, isso se chama de ruído, né? Do ruído da comunicação, dos modelos todos de comunicação, é o que vai justamente causar essa interferência no entendimento, né? E eu acho que o objetivo é esse mesmo, no final das contas, né? E a gente sabe que um dos... o que você deve fazer para identificar se é uma fake news é ler a matéria toda, né? Tem muita gente que só lê a manchete e já vai divulgando aquilo. E o que me chama a atenção em relação a isso que você está falando, que mesmo que haja essa correção, a outra notícia continua rodando, continua sendo propagada, mas recentemente nós tivemos um exemplo de um site grande que fez uma correção, mas a manchete da notícia, que era o que chamava mais atenção, ela continuou embaixo no lead, bem pequeno, falava que aquilo era uma fake news. Então qualquer pessoa que batesse o olho leria a manchete e continuaria achando que aquilo... Aí você vê a questão de princípios também, a intenção... que existe quando é divulgada uma matéria dessa? O que eu acho é o seguinte, nós jornalistas, como eu estava dizendo antes do programa começar, o nosso papel sempre foi o de produção de notícia, né? Aí depois quando veio a Revolução Industrial, daqui a pouco a gente vai falar de Revolução Industrial, né? E posteriormente, porque o jornalismo ele nasce lá na Revolução Francesa, né? E de outra forma, de outra maneira. Mas quando vem a Revolução Industrial, ele começa a tomar contornos de produto, né? E aí, no final do século XIX, nos Estados Unidos, vira um produto de grande mídia mesmo, quando surgem os grandes jornais e tal. É aí que o jornalismo ganha essa cara que a gente conhece hoje, né? Só que os tempos mudam e também o produto desses tempos, que é o jornalismo, também vai mudar. O que acontece é que eu acho que nós somos sempre produtores de informação, né? Nesse momento, nós não somos mais produtores propriamente ditos de informação, porque todo mundo produz conteúdo. Então a gente é muito mais curador de informação, a gente funciona como um curador de uma exposição de arte, né? A gente funciona como um mediador. Assim como o professor hoje também não é um manancial de saber, ele é um mediador de informações. Ninguém precisa ir para a sala de aula para ter informações, para pegar isso no Google, né? O papel do professor é mediar essas informações, né? Então, o nosso papel está passando muito mais para o de mediador do que o de produtor. E aí a gente vê o exemplo de alguns jornais que já estão entendendo isso, devagarzinho, mas já estão entendendo. Como é o caso do Nexo Jornal na internet, por exemplo, que produz o que eles chamam de jornalismo de contextualização. Vai explicar as notícias, né? Como o Jornal Extra, por exemplo. O Jornal Extra tem sido exemplar na explicação. O Jornal Extra tem explicado para os leitores as escolhas que são feitas. Por que determinado assunto é tratado dessa maneira? Por que a gente escolhe tal fonte e não a outra, né? Por que essa notícia é falsa e está todo mundo reclamando que a gente não tratou o assunto dessa maneira? Mas é falso, eu vou explicar para vocês. É falso por isso, por isso e por isso. O Jornal Extra tem feito isso. Eu acho que vai ser cada vez mais o papel, né, dos jornais e dos jornalistas
ensinarem nesse sentido, né? Não sei nem se a palavra é ensinar, mas ajudar a entender como as notícias são feitas, né? A gente precisa que as pessoas entendam como as notícias são nós construídas. tivemos uma coisa grave isso aqui, eu acho que está na memória de todos nós aqui, que nós lemos um negócio que foi muito grave, sobre a escola de base em São Paulo, o bairro Aclimação, uma escola de educação infantil, que a mãe, duas mães lá de 2 alunos, com informações equivocadas, denunciar a escola por questão de pornografia infantil, assédio sexual nas crianças, tudo abuso mais. infantil. Exatamente. E depois verificou-se que aquilo não era nada verdade, mas a vida do casal foi completamente derruída, destruída. Sim. E não se recuperou. Então não foi o judiciário, foram as informações falsas, fake news, que fez aquela provocação. Então isso é uma coisa muito séria, porque acaba com a vida das pessoas, acaba com a saúde das pessoas. Então a responsabilidade disso tem que ser realmente apurada. Eu acho que está na hora já de criminalizar, ter leis penais a respeito para tipificar o crime e para ter a condenação, e a condenação deve ser realmente exemplar, não só pedagógica, mas como exemplar para evitar isso, porque isso tem efeitos deletérios na vida da pessoa. E essa escola de base, da década de 90, é um caso típico disso aí. A pessoa sofreu, acabou com a saúde dos donos da escola, que era uma escola que já estava em decadência, eles tentaram recuperar, e por informações falsas aconteceu exatamente arruinar a vida das pessoas, e acabou a escola. A gente sabe dos possíveis impactos que podem causar. Eu queria saber de vocês que já estudam mais a fundo esse assunto, se a legislação ela tem discutido esse tema, se vai haver uma punição para essas questões, pessoas que produzem informações falsas. Há uma tentativa de se criminalizar isso. O Senado tem trabalhado em cima de alguns projetos. Eu não sei exatamente se eles são bons projetos, se são projetos que compreendem bem esse assunto. Porque eu penso que é muito difícil, uma vez que você não sabe de onde que isso parte, né, pegar efetivamente quem começou isso. Porque você pegar a pessoa que está compartilhando, talvez seja também, eu não sei se vai cair numa questão jurídica de conflito, porque a pessoa não teve a intenção ali. Aí seria a questão de se julgar dolo ou culpa, eu não sei. Mas eu penso que talvez, enquanto a gente não resolva essas questões jurídicas, o caminho mais interessante está na educação. Né? Sim. É porque eu acho, na verdade, que até dá para rastrear de onde vem, né? De onde partiu o primeiro post. Tem os algoritmos que vão tornar possível esse tipo de rastreio na internet. Mas a questão é que o pulo do gato das fake news não é quem coloca na internet, é a quantidade de compartilhamento, né? E aí você até consegue rastrear com um algoritmo gigante, numa operação matemática gigantesca, todo mundo que compartilhou numa rede social. Mas você não consegue entender quem compartilhou porque não entendeu, quem compartilhou por maldade, quem compartilhou porque achava que era verdade, e aí fica muito complicado, né? Eu costumo dizer assim, que lei não muda comportamento, né? É complicado, o comportamento a gente muda com o tempo, não é com assinatura, né? Não é com a educação, né? Então eu acho que passa mais por isso aí, concordo com o Vitor. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.